Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente, abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 4 de junho de 2024, nessa terça-feira da 9ª semana do tempo comum. E o evangelho que nós temos para refletir no dia de hoje é tirado de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito ou não pagar impostos a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus diz: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos com essa parábola apresentada por Marcos. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós tivemos a parábola dos vinhateiros que não queriam devolver os frutos da sua vinha ao dono, ao proprietário que preparou e arrendou. E dando continuidade no mesmo contexto, nós nos encontramos isso. O que nós temos? Dois grupos de fariseus com partidários de Herodes. Eles eram inimigos entre si, eles não combinavam, mas como possuem um inimigo comum que é Jesus, eles se unem e vão ao encontro de Jesus. E o mais interessante do Evangelho, eles dizem quem é Jesus. Eles dizem quem é Jesus, mas com a intenção de pegá-lo em alguma palavra. Pegá-lo em alguma palavra. Então, o que nós temos? Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Então Jesus é a verdade. A primeira afirmação está querendo dizer, lembramos que Marcos tem a intenção de dizer quem é Jesus. Esses grupos contrários a Jesus, com essa intenção de pegá-lo em alguma palavra, já começa a dizer: sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Então, além de verdadeiro, é alguém que trata todos com justiça. Ele não privilegia ninguém, não dá preferência a ninguém. Então Jesus é autêntico, Jesus é justo. E continua dizendo quem é Jesus. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Então eles descrevem com muita clareza características de Jesus. Que tu és verdadeiro, que tu não dá preferência para ninguém, que tu ensina o caminho para Deus. Então vão dizendo com clareza as características que vai dizendo quem é Jesus. Então, com efeito, vem a pergunta. É lícito ou não pagar o imposto a César? A pergunta é capciosa pelo seguinte fato. O imposto representa a opressão romana. A opressão romana é diante do povo de Deus, diante do povo de Israel. Se Jesus falar que não, aí os partidários de Herodes irão acusar Jesus de ser contra o Império Romano. Se falar que sim, Jesus está aprovando a opressão romana diante do povo de Deus. Aí são os judeus que vão criticar Jesus, porque o imposto é símbolo da opressão romana diante do povo. Então Jesus pede uma moeda. Me dê uma moeda. E por incrível que pareça, no meio deles há uma moeda. A moeda do imposto tinha a face de César e os dizeres divinos de César. O imperador e os dizeres divinos de César. Essa era a moeda. A moeda do imposto era de César. Então Jesus dá uma resposta muito assim: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
Dai, pois, César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? Então, o que Jesus acrescenta? Jesus acrescenta uma outra referência. O imposto da moeda do imposto pertence a César. Viu? Mas aí vem a pergunta, o que é de Deus? O que é de Deus, então? E aí a gente voltando à parábola da vinha, a vinha é de Deus. Viu? A vinha é de Deus. Então, se a vinha é de Deus, e vamos que a videira é o símbolo do povo de Deus, então o povo é de Deus. Viu? O mundo do Império Romano ou da opressão religiosa não tem direito de tomar posse do povo que é de Deus. Não tem direito de tomar posse das pessoas que pertencem a Deus. Então, o povo, a vinha, o povo pertence a Deus e não a César, e não aos fariseus, e não ao mundo religioso, não ao sinédrio. Então Jesus, nesse momento, ele dá uma resposta e faz um acréscimo. O que é o mais importante agora? O imposto? Não, o mais importante é dar a Deus o que é de Deus. Dá o povo a Deus, porque o povo pertence a Deus, da mesma forma que a vinha pertence ao dono da vinha e não aos agricultores. Há uma inversão no mundo em que a gente pensa que as autoridades são donas do povo. E o povo gosta disso. O povo acha que é propriedade de autoridades. Quando o povo ou grupos de pessoas começam a idolatrar autoridades, é sinal que nós estamos idolatrando César. A gente está esquecendo de Deus. Quando a gente, por causa de um candidato ou de alguma coisa, a gente acaba com a amizade, acaba com a família, acaba com a convivência, é um sinal de que eu estou adorando mais a César. Eu pertenço a César, não pertenço a Deus. Porque eu pertenço ao mundo da exploração ou da riqueza absoluta, sem sentido, da posse sem sentido. O Evangelho vai tentando abrir os nossos olhos para isso. O mundo, as autoridades religiosas e políticas, elas não são donas do povo, o povo pertence a Deus. Então, quando fala dê a César o que é de César, dê a moeda de César o que é dele, e o mundo e as atitudes e esse gesto que é dele, essa opressão que é dele, mas a Deus, vocês devolvam aquilo que pertence a Deus, que é o povo de Deus. Devolva os seres humanos que pertencem a Deus. Tire as pessoas disso. Vocês não são proprietários do povo de Deus. Vocês não são donos do povo de Deus. E vivemos muitas vezes nisso. Nós há muito tempo a gente prefere ser escravos de César. A gente prefere obedecer um ditador. A gente prefere ser escravos de fake news e se alimentar disso para que a vida não seja pequena, cabal, mínima, mas que a gente possa, no exercício da fé e no exercício da fé, alimentar-se da palavra de Deus. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E a gente, às vezes, não entende muito isso. E há momentos em que a gente não percebe que Jesus é uma verdade, que Jesus nos ensina o caminho, não faz distinção de pessoas, que Jesus nos mostra o caminho para Deus, mas mesmo eles falando tudo isso de Jesus, eles não acreditam em Jesus e o colocam numa situação contra o Império Romano. Coloca ele como uma situação muito delicada. E Jesus acrescenta esta informação que agora se torna a informação principal. Vocês que são autoridades religiosas, vocês que estão ligados a esse mundo, vocês não são donos do povo. Há momentos em que a gente se comporta como se nós fôssemos donos da consciência das pessoas. Nós não somos donos da consciência das pessoas. E nem podemos ser, e nem devemos ser. O que a gente tem é sempre dizer, você pertence a Deus. Você não pertence a esse mundo. Você não pertence a essa situação, a esse contexto. Você pertence a Deus. Por isso que Deus abençoe a cada um, ilumine a nossa vida, nos fortaleça na fé, nos dê coragem, sustente a nossa vida e nos proteja sempre da maldade, das ciladas da vida. Um abraço e até mais.